Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O Palmeiras segue atrás de um nome de expressão no meio-campo para preencher a lacuna deixada por Richard Rios, recentemente vendido ao Benfica. Assim, Andreas Pereira voltou a aparecer na pauta alviverde. O ex-jogador do Flamengo atuou na Gávea entre 2021 e 2022 e tem contrato com o Fulham até a metade de 2026. O Palmeiras voltou a sondar o volante de 29 anos, que assistiu à estreia de sua equipe na Premier League do banco de reservas. Na janela de transferências do início do ano, o Verdão chegou a fazer uma proposta de 18 milhões de euros, ou 115 milhões irares, na cotação da época. Posteriormente, nomes como Vitor Roque seriam contratados por valores astronômicos. Entretanto, Jorge Nicola esfriou as expectativas dos palestrinos. Conforme o jornalista especializado no mercado da bola, o próximo destino de Andreas Pereira não deve ser uma volta ao Brasil. A sondagem não deve avançar. Isso porque o Palmeiras, nessa tratativa inicial, foi informado de que o Andreas Pereira pensa em deixar o Fulham, mas apenas para jogar no futebol europeu, comunicou Nicola em seu canal. O comentarista acrescentou que o meio-campista pretende se transferir para um outro clube que dispute títulos com mais frequência, o que não é o caso do Fulham. Jorge Nicola descartou que o Palmeiras volte a oferecer as mesmas cifras do começo da temporada por Andreas Pereira, já que os reforços de peso foram trazidos ao longo do ano. Essa grana que estava disponível para a compra do Andreas Pereira foi utilizada em outros nomes, esclareceu o jornalista, que também descartou no Allianz Parque o mexicano Marcel Ruiz, do Toluca, e o brasileiro Wendel, do Zenit. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Caminhada a sua classificação para a próxima fase da Libertadores. 7 jogos, 7 vitórias, tá bonito o Verdão. O Palmeiras se reapresentou nesta terça-feira aqui na Academia de Futebol, depois de ter vencido no fim de semana o Botafogo por 1-0 no Rio de Janeiro pelo Campeonato Brasileiro. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos nesta partida fizeram um trabalho regenerativo. A novidade ficou por conta do anúncio de Carlos Miguel. O ex-corintiano chega aqui no Palmeiras com uma contratação, o goleiro mais caro da história do Verdão, ele que assinou por 5 temporadas. Para mim é uma alegria, estou muito feliz, espero poder corresponder como todos esperam também. Preciso estar focado 100% e é o que eu vou estar no Palmeiras daqui em diante até o fim dos meus dias aqui. No vídeo divulgado nas redes sociais do clube, Carlos Miguel disse que agora defende as cores do primeiro campeão mundial. Lembrando que Carlos Miguel, quando estava no Corinthians, chegou a ter ali um vídeo vazado ironizando o atual clube. Então, polêmicas deixadas de lado, a direção desembolsou quase 35 milhões de reais e outros 500 mil euros em bônus por 80% dos direitos econômicos do jogador. O goleiro já conheceu toda a estrutura do CT e gostou do que viu. Fiquei muito feliz de conhecer de verdade o que é o Palmeiras, toda a história, como é organizado hoje em dia, como tudo é gerido no clube. Para mim foi muito importante para a minha decisão de vir para o Palmeiras. Então eu fiquei muito feliz. Conversei com todos, minha família, todo mundo, e a decisão foi de voltar, foi a melhor possível. No treino de hoje, Carlos Miguel fez um trabalho leve na academia, ele ainda não foi a campo. Lembrando que o jogador estava no Nottingham Forest da Inglaterra, por lá atuou em apenas 3 jogos. Então aqui no Brasil ele espera encontrar um pouco mais de espaço, mas sabe bem do desafio que é disputar posição com Everton e Marcelo Lomba, 2 goleiros experientes. Eu quero aprender muito com eles. O Lomba eu já trabalhei. Com o Lomba também aprendi muitas coisas quando eu era mais novo, e o Everton também quero aprender muito, quero conversar no dia a dia, poder dialogar e aprender cada vez mais. Lembrando que Carlos Miguel não pode jogar aí as oitavas da Libertadores, porque as inscrições já foram encerradas, então em caso de classificação, aí ele pode atuar nas quartas, na próxima fase no Brasileirão, ele está liberado. Bom, a outra novidade é o lateral esquerdo Jefté, que estava no Rangers da Escócia e foi revelado na base do Fluminense. O jogador chegou hoje na academia de futebol, passou por exames e em breve vai assinar até 2029. O Palmeiras ainda está no mercado em busca de um segundo volante para suprir a saída de Richard Rios e também de um meio atacante. Divisões na SAF no Botafogo ameaçam. Preocupados? Pelo jeito estão, né?
Mas, além disso, o Neymar, hein? O Santos cobrado lá por torcedores, tomaram 6-0 do Vasco. Que fase que estão os caras, hein? O cara lá falando um monte lá que tinha que dar tapa. E parece que você veio pro Brasil e tá ganhando baita de um salário, mas tá passando uns perrenguezinhos. E o que chamou a atenção foi que o cara falou assim, pô, Neymar... O cara vai lá pro Neymar, o torcedor do Santos da Jovem. Ô, Neymar, se você chorar, você que é o líder, imagina os outros caras. O Santos é que vive demitir o treinador, tomou 6-0 do Vasco, hein? Que fase. Primeiras informações, galera, bora lá. Carlos Miguel, que foi anunciado hoje, tudo, falou como goleiro do Palmeiras, ele zoou o Corinthians na sua rede social? Não, galera, não zoou. Ele fez uma postagem só e aí alguém pegou e colocou lá que aqui o mês tem 30 dias, agora sim acabou o acesso negado, agora eu vou jogar Libertadores. Isso aí não aconteceu, ele não escreveu isso porque tem gente que acredita. Então eu vi isso daí nos grupos, o pessoal comentando, falei, pô, vou comentar lá no canal que ele não colocou essas frases que estão vazando por aí. A gente deseja sorte pra ele. Quando tiver oportunidade, vai ter que esperar sua chance aí com o Everton. Galera, antes aqui do Julio Enciso aqui, a ótima notícia pra gente que nós estamos aguardando. Só sobre o Veiga que eu falei no último vídeo, eu acabei usando o termo construção, mas o Veiga, eu quis dizer que o Veiga é um jogador muito mais ofensivo, porque muita gente quer ver ele de segundo volante. E o Veiga nem é um jogador tanto de construção, o Veiga é um jogador finalizador, tanto é que eu falo que o Veiga nunca foi no Palmeiras um meia articulador, aquele meia de construção, ele é um meia atacante, ele define as jogadas, chega muito bem, não significa que ele não saiba dar um passe aqui, uma invertida, já foi um jogador bastante importante em bola parada, mas muita gente gostaria de ver ele de segundo volante, e eu estava dizendo que eu não acho que ele conseguiria render nessa posição, que, né, um desgaste vai e volta, o Alan para mim faria melhor isso, e até um Felipe Anderson, que também acho que não é da característica, o Felipe Anderson é um jogador de drible, de ir para cima, no último terço do campo, o Palmeiras deveria mesmo contratar algum jogador, mas será que vai contratar? É isso que a gente vai esperar aí até o dia 2. As informações que chamam a atenção, o André Hernan soltou agora que o Palmeiras está enviando um representante para fechar a contratação do Julio Enciso. Tomara que seja o Leonardo Holanda, porque isso daí tem um aproveitamento bom, porque o Barros... o Palmeiras vai estar enviando esse representante para Londres para fechar os detalhes do negócio. Repito, o Palmeiras tem um otimismo muito grande que vai conseguir contratar. Eu respeito você no comentário quando você vem falar assim, não vem, Júlio, já era. Galera, eu entendo porque o Palmeiras já se frustrou em outras negociações, mas o que tem de momento é isso, o Palmeiras está jogando todas as cartas ali, acredita que vai contratar sim o Julio Enciso, não é tipo assim, eles estão achando, eles estão indo para cima, já fizeram proposta, inclusive nos principais jornais britânicos estão falando sobre isso, que o Palmeiras está em negociação com o Brighton e agora está indo um representante para fechar, o Palmeiras quer fechar isso no máximo até... a próxima semana, lembrando que hoje é terça, né? Daqui 2 semanas, né? A janela de transferências fecha e aí não dá mais para contratar. O Palmeiras quer fechar no máximo nessa semana que tá chegando agora, por isso tá mandando um representante. E o André Hernan também disse, aí de verdade... Eu vou duvidar, vamos ver se eu serei surpreendido, não acredito que isso aconteça. Andrés Pereira que caiu a moral dele lá no Fulham, não tá mais com aquela... Tudo bem que a temporada voltou agora também, né? O campeonato tava parado. Ele que teve um contrato renovado até o ano que vem. E o André Hernan disse que esse representante que vai lá para negociar com o Enciso, para fechar a negociação, vai dar uma passadinha ali depois, né? Para conversar com representantes do Andrés e com o Andrés Pereira. Mas o André Hernan falou que é algo embrionário. O que ele quer dizer? É um começo de conversa. O Palmeiras já esteve atrás dele antes e tudo. Eu não acredito que o Palmeiras vai fazer 2 investidas dessas em Julio Enciso e Andrés Pereira. O Andrés Pereira é bom jogador? Eu acho muito bom jogador. Mas eu volto a falar o que eu falei lá no começo do ano. Eu não pagaria no Andrés Pereira 22 milhões de euros num jogador que já vai fazer 30 anos, de verdade. Entendo que ele é bom de bola, tem qualidade e tudo, mas eu não acredito que esse negócio vai andar pra frente, mas torço para que dê certo, o Palmeiras consiga, de alguma forma ali, se conseguisse baixar o preço, seria, já imaginaram? Palmeiras nessa janela trazer Andrés Pereira e Julio Enciso, seria um negócio excepcional. Repito, todas as forças aí do Julio Enciso paraguaio de 21 anos, que volto a dizer pra vocês falaram, pô, Júlio, você conhece mesmo esse cara? Gente, o que eu vi do jogador, joga muita bola. Pra mim acrescentaria demais. Aí, como será no Palmeiras ele sendo contratado, não sabemos. Outras coisas, amanhã o Jefté vai ser anunciado também. O Palmeiras vai chegar ao 4º reforço nessa janela. O Palmeiras já contratou o Sousa, o Kelvin, o Carlos Miguel e o Jefté, que vai ser anunciado amanhã. E ainda o Palmeiras espera fechar pelo menos mais um, no mais otimista cenário,
2 jogadores. E sobre o Denilson do Cuiabá, não tem negociação, mas é um jogador bem avaliado dentro do Palmeiras, tá? Será que o Palmeiras pode, aos 48 do segundo tempo, se não for fechar com ninguém, fechar com ele? Pode ser, o jogador tá na Série B, não teria problemas para jogar aqui. O Denilson eu conheço menos, tá? Não sei qual que é as habilidades do jogador, mas o Palmeiras quer fechar pelo menos mais uma e, se der, 2 negociações para entregar um plantel com mais qualidade para o Abel Ferreira. O que vocês acham aí dessas contratações? Vocês acham que tá bom? Precisaria de mais jogadores? Quero saber a sua opinião. Hoje tem Libertadores, né? Atlético Nacional e São Paulo. Bora assistir, tô vendo aqui, tava assistindo Fortaleza já tomou 1-0 ali. Tio Alex, parece que... Corinthians passou pelo futebol inglês, não teve tanto sucesso e agora volta ao futebol brasileiro no Palmeiras. Futebol a gente já está acostumado que depende dos resultados. Então, se o Carlos Miguel... primeiro vai ter que virar titular, né? A gente não sabe, né, quando, né, ele vai assumir essa posição. O Palmeiras está contratando para uma transição e a gente vai ter que aguardar a titularidade dele. E aí, quando ele entrar em campo, se for bem com a camisa do Palmeiras, tudo isso será esquecido. Se começar a falhar, certamente a musiquinha, o sambinha vai ser lembrado. Porque a gente não viu o Carlos Miguel jogar ainda. A gente acha o Carlos Miguel maravilhoso, mas eu me recordo bem, né, cobrindo o Corinthians de perto, quando ele vira titular do Corinthians, nos poucos jogos que ele faz com a camisa do Corinthians, por exemplo, ele falhou no Maracanã, no jogo contra o Flamengo, foi uma falha até meio grotesca do Carlos Miguel. Mas também, né, teve atuações grandes, né, fechando o gol, inclusive em Sul-Americana. Aguardar, né, pra gente ver o desempenho do Carlos Miguel, mas em relação à pergunta que você fez, se vai ser esquecido ou não o que ele falou, os resultados que vão definir isso, Luísa. Geralmente é assim que funciona, né? E dessa vez não deve ser diferente. PVC, então, o Carlos Miguel anunciado, agora é real oficial, já tinha feito os exames médicos ontem, então deu tudo certo, agora sim, já assinou o contrato. O goleiro mais caro da história do Palmeiras, 6 milhões de euros, aí uma negociação bem alta e bem cara aí do Palmeiras. E o Jefté também chegando, né, PVC, com o lateral esquerdo aí para a vaga do Vanderlan, outro atleta que está a caminho do Verdão. Na verdade, já está para fazer exames, né? Detalhes burocráticos o separam da assinatura, mas é isso. Jefté assina contrato por 5 anos. O Hernan já tinha dito isso no final da semana. Ele está confirmado dentro do Palmeiras, extraoficialmente, que ele está chegando. São 5 anos de contrato. O Enciso é que vai ficar por mais 2 semanas, né? Porque você tem até o dia 2 de setembro para fechar, para sacramentar o negócio do Enciso. O Palmeiras confia que vai fechar o Enciso, mas não tá sacramentado. Está distante ainda um pouco. Por enquanto é indeciso. Você já falou... O Samir já está pegando ali o jeito do PVC. A convivência de 7 minutos foi suficiente. Ele prometeu que ele não ia fazer isso. Mas foi boa, Samir. Agora você vai ter que fazer outra para superar a PVC. Foi mal, PVC. É mais forte que a gente, né? Vai ficar indeciso pelas próximas 2 semanas. Mas eu acho que vai acabar dando certo. O fato é que o Jefté chega e o Carlos Miguel chega também. Acho que o Carlos Miguel tem essa questão. Uma parte do preparo do goleiro, o Carlos Miguel chega para ser o reserva do Everton. Ele não chega para ser o titular do Everton. Eu entendo que muita gente está achando que o Everton está falhando demais e o Everton faz defesas milagrosas contra o Corinthians, por exemplo, no jogo que muita gente reclamou do gol do Matheus Bidu, dele ter falhado porque pediu falta. Na primeira bola do jogo, do Garro, ele fez uma defesa milagrosa. Então não é verdade que o Everton não dá. O Everton está bem. O Everton é um bom goleiro que passa por oscilações e que vai fazer 38 anos. Acho que o Palmeiras precisava de um goleiro. Contrata um goleiro de 26 anos. É um processo de mais 10 anos de carreira, possivelmente, desde que ele consiga jogar. O Carlos Miguel não foi titular em nenhum clube que ele passou, né? Foi titular no Boa. Depois do Corinthians ele foi reserva, fez 26 jogos ao todo. No Nottingham Forest foi reserva, então ele chega para ser um goleiro preparado. Parte disso é o preparador de goleiros. Porque o Everton passou pela melhor fase, pelo melhor momento da carreira do Everton, apesar de Olimpíada 2016, apesar de Corinthians, Português, Atlético Paranaense, foi no Palmeiras com preparação de goleiros do Palmeiras. Então o Carlos Miguel vai passar por isso. E um entendimento de que ele não veio para ser o ídolo nesse momento. É na sequência.
Ele pode barrar o Everton, se o Everton falhar, o Carlos Miguel está pronto para jogar. Precisava disso. Mas ele não chegou porque ele chegou, barrou o Everton. Não é assim. Não é essa a ideia, né? O campo pode dizer o contrário, né? A gente sabe como funciona o futebol, mas essa não é a ideia inicial. E tem tempo, né, para esse processo de maturação do próprio jogador. Ele tem 26 anos, enquanto o Everton tem 37, quase 10 anos a mais. Então, ele tem esse tempo aí para ir se adaptando, né, para ir amadurecendo e uma hora assumir o gol palmeirense. Samir, você gostou da janela do Palmeiras? Foi uma janela em que o Palmeiras, desde o início do ano, na verdade, né? Então, mais de uma janela. Investiu pesado, gastou bastante, contratou jogadores aí para diversas posições. Tem quem ache que não foi a janela mais bem planejada, vamos dizer assim, ou que ela não atenda a tudo que o clube precisa. Teve a saída do Richard Rios, ainda não trouxe um 8 ali para a posição. Mas você acha que o Palmeiras contratou bem? Acho que fez uma boa janela, né? Se a gente vai, por exemplo, comparar com o Corinthians, desde o início do ano, o Corinthians fez 2 contratações, o Vitinho e o Anchileri. O Palmeiras, né, fez muitas contratações caras, né? O Vitor Roque, por exemplo, que muita gente critica, talvez a questão do custo-benefício tem que ser bastante discutido, enfim. Mas é um jogador que eu acho que ele não está mal no Palmeiras. Aliás, os jogos contra o Corinthians eu até achei estranho naquele segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, o Abel ter tirado o Vitor Roque. Para mim ele foi bem nos 2 jogos contra o Corinthians. Briga bastante lá na frente. Agora é aguardar a adaptação, né? O Sousa é um jogador de beirada de campo, mas vai ter que dar tempo para ele. O Facundo Torres eu acho um jogador um pouquinho mais lento, ainda falando ali já dos titulares do Palmeiras. Mas é uma boa janela. O Carlos Miguel vem agora. Acho que todo torcedor gostaria de ver o Carlos Miguel. Talvez o torcedor corintiano não, por causa da maneira que ele saiu do clube, mas até o torcedor corintiano, viu? Pra zicar, né, o corintiano. Não, até o torcedor corintiano gostaria de ter o Carlos Miguel. De contar com ele. De contar com ele. Tá. Acho que todos os times aí, porque é um goleiro que vai fazer uma boa sombra pro Everton. Eu gostei da janela do Palmeiras. Ô, PVC, falando do Enciso ainda, né? Você falou um pouco de como está essa negociação. Temos aí mais 2 semanas até o fechamento da janela, né? Na outra terça-feira a janela fecha. Você está num cenário mais otimista ou mais pessimista? O que está pegando, assim, os detalhes que faltam aí para essa contratação? Falta de dinheiro. A questão do o Enciso é um jogador caro, que vai custar em torno de 14 milhões de euros mais bônus. E que talvez não tenha que oferecer mais dinheiro. Mas eu acho que vai dar certo. O que foi, Caio? Eita, não sei, fez um barulho aqui. Vai estar tudo certo, tá tudo inteiro. Não foi aqui. Vamos seguindo. Eu acho que a questão é financeira. O Palmeiras vai ter que subir um pouquinho mais a proposta não é baixa, já é alta. E ele tentar negociar para ele vir. O fato não tem até agora um 8 claro, a não ser que apareça um nome, porque o Marcelo Ruiz não vem, em tese não vem. O Enciso é um 10, para se aproximar como ponto de lança, não é para ser um 9, nem para ser um 8. Eu acho que vai acabar dando certo. O Palmeiras já gastou 601 milhões de reais nas janelas desde janeiro. E são 10 jogadores anunciados, 11 contratados, considerando o Jefté, que não foi anunciado. O Samir acabou de falar do Corinthians, contratou 2. Mas o Palmeiras em 2023 contratou 2 e foi campeão brasileiro. A pergunta é se você vai contratar 10 e vai ganhar o brasileiro ou a Libertadores. A frustração é o Corinthians, mas a esperança é ganhar um título gigante nesse ano. É isso aí, minha gente. Vocês participem aqui da nossa conversa também, vocês que estão chegando. Reico César já falou, tem quem ache? Não foi, planejamento errado. Tá cornetando aqui a janela do Palmeiras. Mas o Vai Palmeiras falou, não, que timaço, Verdão 2026, Enciso, Paulinho, Vitor Roque, Felipe Anderson e Veiga. Alguns aqui, né, o Veiga não tem tido um desempenho tão bom nessa temporada. Mas é 26, né, que ele falou. O pessoal fala, será que é verdade? O Eduardo Silva falou, foi a plaquinha do like que caiu. A plaquinha do like tá aqui? Não. Ele tá tirando sarro. Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Segundo vídeo desta terça-feira, trazendo as últimas informações desta tarde do nosso Verdão para você que nos acompanha. Novidades aí também
para 2026, a CBF confirmou aí, tá? E a gente vai trazer todos os detalhes para vocês, muitas coisas aqui, e eu peço para você que está chegando, já deixa aquele like para fortalecer. Não esquece, meu parceiro, o seu like é muito importante, porque além de engajar você aqui no canal, faz com que o nosso conteúdo seja entregue para novos palmeirenses. Então, já amassa o dedão no like, hypa nosso vídeo também, isso fortalece demais. Depois do like, você tá pelo celular, aparece o hypar, hypa aí também nosso conteúdo para que ele possa ser entregue para novos palmeirenses. Assim como o like ajuda, o hypar também ajuda, né? Tudo, o compartilhamento, óbvio, ajuda o conteúdo a ser entregue aí para novos torcedores do Verdão. Então, ajuda a gente aí, dá essa moral. Já se inscreve também, caso você ainda não seja inscrito, e ative o sininho das notificações em todas as notificações para não perder nenhum conteúdo. São pelo menos 2 vídeos diários com muita informação do nosso Verdão. E também peço, claro, para você que puder e quiser fortalecer ainda mais, compartilhe esse vídeo com um amigo palmeirense, joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp, para dessa forma dar oportunidade de quem ainda não conhece o canal de vir conhecer nossa resenha. E brigadão demais aí aos novos inscritos, quem acompanha a gente desde o início do projeto também, os membros do canal, tamo junto, brigadão aí por todo o apoio. Bom, começar falando que a CBF confirmou nesta tarde que no Brasileirão e na Copa do Brasil de 2026 implementará o impedimento semiautomático. Boa! Mas fica o questionamento, será que vai melhorar realmente? Eu espero que sim. Será que vão saber operar também essa tecnologia semiautomática? Bom, vamos aguardar, esperamos que sim. Quando, foi anunciado que teria VAR nas competições, aqui no Brasil a gente falou, pô, legal demais, muito legal. Só que na maioria dos jogos a gente vê cada absurdo, mesmo com o VAR. Então esperamos que essa nova tecnologia de impedimento semiautomático realmente melhore aí as arbitragens, as decisões nos nossos jogos aqui de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. A entidade estima que com essa nova tecnologia aí, o custo será de cerca de R$100 mil por partida, um custo elevado, mas o quanto que a CBF não arrecada, de suas competições? Isso só falando do futebol masculino profissional, tem outras competições aí também, Então, cara, eu acho que é um custo aí óbvio, alto, mas para a CBF não vai nem fazer cosquinha no bolso deles, tá bom? Esperamos que seja a mudança aí no futebol brasileiro, esse impedimento semiautomático, que mude para melhor. E hoje à tarde o Palmeiras, enfim, anunciou oficialmente Carlos Miguel, hein? Demorou um pouquinho, o torcedor já estava meio apreensivo, Eu lembro que a gente trouxe aqui quando deu uma enroscada nas tratativas, deu uma travada, mas era cota ali, divisão de empresários, quanto que cada um iria receber, enfim, algumas outras pendências ali simples de resolver, e conseguiram resolver, e o Carlos Miguel foi anunciado aí, falou em vídeo, teve entrevista também na TV Palmeiras. Legal, achei que tá confiante, pelo menos o semblante é de que realmente está feliz de estar no Palmeiras, já foi anunciado dando aquela cutucada no Corinthians, porque viralizou um vídeo dele aí, cantando aquela musiquinha, zoando, Palmeiras não tem mundial, não tem copinha, isso daí, cara, é óbvio, o cara tá no rival, ele vai querer agradar a torcida dos caras mesmo. E aí ele foi apresentado hoje, na verdade foi anunciado hoje com o jornal, a Gazeta Esportiva da época, provavelmente deve ser uma réplica, mas retratando o que aconteceu na época, em 51, trazendo aí que Palmeiras é o primeiro campeão mundial, e ele falou, agora eu sou do primeiro campeão mundial. Achei legal aí, achei bacana, boa sorte mais uma vez pro Carlos Miguel. E tá confiante, hein? Tá confiante, participou aí de atividade, óbvio, na parte interna do Centro de Excelência, mas
né, ele, pelo menos no semblante dele ali, realmente parece que tá feliz mesmo em estar no Palmeiras, e vai buscar o espaço dele. Com certeza aí temos goleiro para muitos anos, né, o nosso Carlos Miguel. A apresentação oficial dele deve acontecer na próxima sexta na Academia de Futebol. Vamos aguardar. A apresentação oficial, com as perguntas ali dos repórteres, enfim. Vamos aguardar. Mas deve ser próxima sexta, a 1h da tarde. Fechou? E o nosso palestra trouxe que o Palmeiras tentou retomar as negociações por Andreas Pereira. Na verdade, as conversas, né, as negociações com o jogador do Fulham. E o André Hernan completou aí, trouxe, né, uma atualização, um complemento, que realmente o Palmeiras quer essa reaproximação, quer entender se o jogador deseja voltar ao Brasil neste momento. Janela fecha dia 2 de setembro. Vamos ver aí, será que, né, teremos... Bom, já podemos falar, né, de volta aí a novela Andreas Pereira e Palmeiras. Vocês acham que o Palmeiras deveria insistir nesse jogador? Não quis vir algum tempo atrás, né? Se eu não me engano, na última janela, ou a penúltima, a gente falou bastante do Andreas Pereira. Nossa senhora, como cansou, hein? E buscar informação, e receber informação desencontrada, como cansou a novela Andreas Pereira, hein? O Palmeiras tentando de novo, cara. O que vocês acham? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários, tá bom? E o Verdão iniciou os preparativos para o jogo de quinta-feira contra o Universitário no Allianz Parque, aí jogo de volta, né, das oitavas de final da Copa Libertadores, e tivemos Carlos Miguel fazendo atividades físicas com o Núcleo de Saúde e Performance. Quem atuou por mais de 45 minutos contra o Botafogo, o trabalho foi regenerativo, como de praxe. O restante do elenco foi a campo para um trabalho técnico em dimensões reduzidas. Abel ainda terá mais uma atividade amanhã e outra na manhã de quinta, dia do jogo, para definir a equipe aí que entrará em campo contra os peruanos. Eu acho, tá, que vai ser um Palmeiras bem mexido. Posso estar enganado, né? Mas, pô, o primeiro jogo você ganha de 4-0, aí vai para o Rio de Janeiro, ganha do Botafogo. Eu acho que, você colocaria força máxima, torcedor palmeirense? Mesclaria o time, ou um time total aí, reserva? Nosso próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro é na outra segunda-feira contra o Sport, também no Allianz Parque, então não tem viagem, né? Não tem nada aí, fechou? E o Palmeiras, olha a informação urgente que chegou agora para nós, tá? Poucos minutos aí. Palmeiras pode fechar a contratação de Júlio Enciso a qualquer momento. Estão tendo várias reuniões lá na Inglaterra, né, para tentar chegar a um acordo aí com o jogador, certo? E os representantes lá estão a todo vapor, né? Então, vamos ver se nas próximas horas aí, amanhã, né, Palmeiras acelera essas conversas aí, essas tratativas com o Brighton para fechar aí Júlio Enciso. Estão tendo várias reuniões aí lá na Inglaterra. Parece que entre hoje e amanhã, Palmeiras quer uma reunião definitiva, tá? Para tentar aí a contratação do meia paraguaio. O que você acha também, torcedor palmeirense, dessa novelinha aí envolvendo o Júlio Enciso? Lembrando que é um jogador que está se recuperando de lesão. Então, creio que se o Palmeiras conseguir fechar a contratação dele, né, para vir ainda nessa janela, ele não vai atuar tão cedo, pelo que, né, a gente recebeu, tá bom? Mas é isso, rapaziada, vamos aguardar aí, né, o Palmeiras fez reunião aí lá em Londres, né, lá na Inglaterra, conseguiu fechar com o Jefter, nossa, é complicado, hein? Conseguiu fechar com esse jogador, inclusive o Palmeiras pode anunciar também a qualquer momento aí a contratação dele. Creio que vai ficar para amanhã. Ele esteve hoje aí na Academia de Futebol realizando exames, tudo certo, né? Gravou todo aquele material aí para as redes sociais do clube. Deve ser anunciado oficialmente amanhã. Vamos aguardar. Então, representantes do Verdão lá na Inglaterra, acho que desde a semana passada ou retrasada, para fechar com
o Jefté, e agora, né, permanecem aí tentando fechar o inciso também lá na Inglaterra. E aí, torcedor palmeirense, o que você acha? Deixa aí sua opinião nos comentários. Qual que é a sua opinião? O que você está enxergando desse mercado do Palmeiras, da postura do Palmeiras no mercado? Deixa aí pra gente poder resenhar nos comentários. Fechou? Vou ficando por aqui, agradeço a audiência de vocês em mais um vídeo. Obrigado por estar com a gente. Não esquece, deixa o like se ainda não deixou. Hypa nosso vídeo, comenta, se inscreva, compartilha. Aquele abraço e avante palestra. Não é segredo pra ninguém que o Palmeiras segue buscando reforços no mercado da bola. O Verdão quer fechar com um substituto de Richard Rios o mais rápido possível. Abel Ferreira entende que essa contratação é muito importante, haja vista que Rios fazia um papel fundamental no time palmeirense e teria que chegar um jogador do mesmo perfil. A presidente Leila Pereira concorda com o treinador e já autorizou Anderson Barros a fechar com esse reforço ainda nesta janela de transferências. Entre os nomes aparece novamente o de Andréas Pereira. O brasileiro ficou muito próximo do Verdão no primeiro semestre deste ano, mas o Fulham da Inglaterra acabou fazendo jogo duro e a negociação acabou não acontecendo. Desta vez, Andréas está disposto a ajudar o clube por entender que o melhor para sua carreira é sair do clube inglês nesse momento. As conversas foram retomadas. O Flamengo de Filipe Luís chegou a demonstrar interesse no atleta, mas preferiu fechar com outros jogadores e não irá entrar na disputa com o Palmeiras pelo meio-campista. Sem o Fla no páreo, a tendência é que o Verdão, desta vez, consiga fechar um acordo com o Fulham e finalmente trazer o substituto de Richard Rios, tão aguardado pela torcida. E você, torcedor, o que acha da situação de Andréas Pereira? Deixe sua opinião nos comentários.